Olá, alunos! Estamos aqui para gravar nossa primeira videoaula sobre o movimento uniforme. Uma característica bem razoável para você entender o que é o movimento uniforme é que sua velocidade é constante, né? E seus espaços e intervalo de tempo são iguais em todo o seu decorrer. Então, é o seguinte, vamos lá. Opa, passei demais, ficando pronto. Vamos lá. Movimento retilíneo uniforme, né? MUR. Movimento com velocidade escalar constante. Qual o conceito? Primeiro, quando move, percorre espaços iguais, olha só, espaços iguais, em tempos iguais, não acontecendo mudança na direção e sentido do movimento. Logo, nesse movimento, a velocidade escalar ela é constante em qualquer intervalo ou instante de tempo. Ou seja, gente, no movimento uniforme, a velocidade é constante, né? E esse morre, ele percorre espaços iguais em intervalo de tempos iguais. Uma outra coisa que deve se levar em consideração, que no movimento uniforme, a velocidade ela é constante e ela não se altera, mas não existe aceleração. A aceleração ela é nula. E vamos lá, só para a gente poder conceituar direitinho aqui, temos aqui o Einstein, né? Então, vamos lá, o conceito de movimento retilíneo uniforme. Como o próprio nome diz, M, que significa o M, movimento. Se tem movimento, tem que ter velocidade. O R, de retilíneo, movimento sobre uma linha reta. E o U, de uniforme, forma única, ou seja, a velocidade e a direção permanecem iguais. Então, o movimento uniforme pode ser escrito da seguinte forma. Aqui a gente tem, né, a equaçãozinha da velocidade média, só que como o movimento é uniforme, a velocidade ela é constante. Então, no local onde a gente usa a velocidade média, vamos usar apenas o V, porque a velocidade é constante. Então, V é igual a ΔS sobre ΔT, né? Sendo que ΔS é a variação da posição, é o espaço final menos o inicial. ΔT, variação de tempo, tempo final menos tempo inicial. Olha só, ΔS, variação do espaço. E esse espaço aqui tem que ser medido em metro. ΔT, variação de tempo, tem que ser medido em segundo. E velocidade, metros por segundo. Aqui é um exemplo. Nesse exemplo de movimento retilíneo uniforme, em qualquer instante ou intervalo de tempo, a velocidade ela é sempre igual a 100 km por hora. Vamos entender aqui bem direitinho. Nós temos aqui, nessa ilustração aqui, que o espaço está decorrendo de 0 metro até 40 metros. E que o intervalo de tempo aqui é de 0 segundo até 8 segundos. Percebe que nós temos aqui vários deslocamentos. Ou seja, eu tenho aqui um primeiro deslocamento de 0 até 10 metros. A velocidade do carro foi de 100 km por hora. Foi gasto enquanto ele permaneceu com essa velocidade de 0 até 2 segundos, né? Percorrendo o espaço de 0 a 10. Aqui é o primeiro intervalo. Se eu for considerar um outro intervalo de tempo e de espaço, primeiro, de 10 metros até 20 metros, eu tenho uma outra realização de espaço. Se eu for sair do 10 e for parar no 20, então meu tempo inicial agora vai ser quanto? 2. E meu tempo final, 4. E eu percebo que a velocidade permaneceu igual, ela não se alterou. Outra coisa, se eu vou realizar um deslocamento de 20, se eu for sair de 20, 20 vai ser meu espaço inicial, e vou para o 30, 30 vai ser meu espaço final. Então, se 20 for meu espaço inicial, o meu tempo inicial vai ser 4. E se 30 for meu espaço final, o meu tempo final vai ser 6. E veja, a velocidade permaneceu constante. Então, de 20 até 30 eu tenho um outro deslocamento. Agora, se eu for sair de 30 e vou para o 40, o 30 é meu espaço inicial. E o meu tempo inicial é 6. E o meu espaço final, 40. E o tempo final, 8 segundos.
Percebe-se que a velocidade permaneceu constante. Então, aqui eu tenho um outro intervalo de tempo, certo? Ou seja, eu tinha aqui uma trajetória compreendida de 0 metro a 40 metros. E o tempo de 0 a 8 segundos. Se eu fosse só considerar o deslocamento de 0 metro a 40, então de 0 a 40, o 0 ia ser no espaço inicial e o 40 no espaço final. Só que não. Eu considerei a cada aumentozinho no espaço. Considerei um espaço de 0 a 10, considerei um outro espaço de 10 a 20, considerei um outro espaço de 20 a 30 e considerei outro espaço de 30 a 40. Percebe que o tempo está aumentando. Assim como o intervalo aqui de tempo aumentando, assim como também o espaço aumentando. Mas a minha velocidade durante todo o percurso, ela permaneceu constante. Ok? Continuando. O que é um movimento progressivo? O movimento progressivo é aquele mundo do objeto, o móvel, a pessoa, o carro, qualquer outra coisa que esteja em movimento. Ele está se afastando da origem. Ele está seguindo aqui, gente, olha, a trajetória. Se ele se distancia da origem, é porque o seu espaço está aumentando. Então, se seu espaço aumenta, sua velocidade também vai aumentar. A velocidade vai ser positiva. Por isso que eu tenho um movimento progressivo. Ok? Quando ele se afasta da origem. Se ele se afasta da origem, meu espaço aumenta. Minha velocidade também vai aumentar. No caso aqui, minha velocidade é positiva. Então, leva o nome de movimento progressivo. Olha, velocidade maior que 0. Continuando. Já o movimento retrógrado é o contrário. Enquanto no movimento progressivo eu me distancio da origem, no movimento retrógrado eu me aproximo da origem. Ou seja, eu estou contra a trajetória. Eu estou me aproximando da origem. Então, minha velocidade ela é negativa, ela está diminuindo. Por isso que leva o nome de movimento retrógrado. Ó, minha velocidade é menor que 0. Ela é negativa. Continuando. A função da posição em função do tempo. Como assim? Né? Eu quero saber a posição desse móvel, deslocamento, distância percorrida. Nesse trecho da trajetória, a velocidade escalar permanece constante no intervalo de tempo. Olha, nesse trecho da trajetória, tá aqui a minha trajetória, né? O meu intervalo de tempo está variando de 0 a 5, né? E eu tenho aqui uma velocidade de 50 metros por segundo. Então, vamos lá de novo. Nesse trecho da trajetória, a velocidade escalar permanece constante no intervalo de tempo. Veja bem, no intervalo de tempo. Se eu for considerar o intervalo de tempo de 0 a 1, qual foi minha velocidade? 50. Se eu for considerar o intervalo de tempo de 1 a 2 segundos, qual foi a minha velocidade? 50. Se eu for considerar o meu intervalo de tempo de 2 até 3 segundos, a minha velocidade continua sendo 50. Se eu for considerar o meu intervalo de tempo de 3 segundos a 4 segundos, a minha velocidade ainda continua constante, 50 metros por segundo. Se eu for considerar o meu intervalo de tempo de 4 a 5, a minha velocidade também continua sendo 50. Ou seja, o intervalo de tempo aqui ele aumentou, mas a velocidade permaneceu constante para cada intervalo de tempo. Então, como é que eu faço para encontrar o deslocamento? Veja que o deslocamento, para mim poder determinar, eu preciso ter no mínimo quantos espaços, quantos deslocamentos, desculpa. No mínimo 2, né? No mínimo. Então, vamos lá. Eu tenho um deslocamento aqui de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5. Se eu fizer a área dessa figura aqui, eu determino a distância percorrida Então, a área da figura é igual à distância percorrida. A área dessa figura vai ser igual à distância percorrida. Veja como a velocidade é constante,
Então, a velocidade média, eu não vou mais chamar de velocidade média, ela permaneceu constante, então vou chamar apenas de V. Então, vamos lá, a gente faz o cálculo aqui, base vezes altura. Eu vou considerar a minha base aqui, a minha velocidade, que é quanto? 50. E a minha altura eu vou considerar aqui o meu intervalo de tempo, que o meu intervalo de tempo decorreu de 0 até 5. Pronto. Então, se eu fizer a multiplicação, qual vai ser a minha distância percorrida? Se a minha velocidade é 50 e o meu intervalo de tempo é 5, quando eu fizer o cálculo aqui, eu vou saber quanto foi a minha distância percorrida, de 250 metros. Então, a partir daí, a gente chega na função horária do movimento uniforme. A partir da equaçãozinha que a gente determinava a velocidade média, que é ΔS sobre ΔT. Aqui tem um pequeno errozinho, desculpa, mas aqui não é S, é T. É ΔT, é ΔS sobre ΔT. Desconsidere o S, tá? Onde eu estou chamando de velocidade média agora, apenas de V, porque o movimento ele é uniforme e a velocidade é constante. Então, vamos lá. Eu sei que ΔS é a variação de espaço. Espaço final menos o espaço inicial. Aqui é para ser ΔT. Considere ΔT. ΔT é quanto? Tempo final menos tempo inicial. Aí a gente desenvolve isto. A gente faz meios pelos extremos. V igual a isso. Porque eu substituo isso aqui por isso. Tá? V igual S menos SO, espaço final menos inicial, dividido por tempo final menos tempo inicial. Onde você vai considerar o tempo inicial igual a 0. A gente faz meios pelos extremos. Vai ficar espaço final menos inicial igual a V vezes o intervalo de tempo. Tempo final menos o tempo inicial. Onde eu vou substituir o meu tempo inicial, porque eu estou considerando o meu tempo inicial igual a quanto? 0. Então, quando eu substituo o meu tempo igual a 0, se eu multiplicar V vezes 0, vai dar 0. E quando eu multiplico V vezes T, eu tenho VT. Aí, o que eu faço com esse espaço? Eu vou trazer ele do primeiro membro, que ele está aqui no primeiro membro, vou levar ele para o segundo. Ele está negativo, ele vem positivo. Então, S, que é espaço final, é igual ao inicial, mais a velocidade vezes T. Hoje, essa equaçãozinha ela é conhecida também como sorvetão. Sorvete, tá? É conhecida como sorvete. Conhecendo a função horária da posição, onde S é meu espaço final, o SO é meu espaço inicial, o V é minha velocidade e T é o meu tempo, certo? Vamos aqui a um exemplo. Um carro parte de São Paulo às 8 horas e chega em Curitiba às 16 horas, considerando que a distância entre as duas cidades é de 400 quilômetros. Vamos verificar se o tempo está em hora, porque meu espaço está em quilômetro. Sim, está assim, ó. Um carro parte de São Paulo às 8 horas e chega em Curitiba às 16 horas, considerando que a distância entre as duas cidades é de 400 quilômetros e que o carro parou por 3 horas para o almoço. Determine a velocidade média. Lembrando que esse intervalo de tempo aqui dentro, gente, olha, de 8 horas até 16 horas, já está compreendido as 3 horas que ele parou para o almoço. Se caso ele não tivesse parado para o almoço, aqui ia diminuir quantas horas? 3, né? Ia ser 13. Era isso? Então, vamos continuar. Tem um desenho, olha. Primeiro, o carro viajou de uma cidade a outra. Ele saiu de onde? De São Paulo. E o meu tempo inicial era 8 horas. E ele viajou para Curitiba. Meu tempo final, 16 horas. A distância entre as duas cidades é de 400 quilômetros. Então, como é que eu vou calcular a velocidade média? Pronto, ó. O tempo de almoço já está incluído no tempo da viagem.
Eu já sei que ΔS é 400 km, que é a distância de duas cidades. E eu sei quem é o intervalo de tempo. Eu tenho o tempo inicial, que é 8, e tenho o tempo final, que é 16. Então, a gente aplica na fórmulazinha da velocidade média. E ele quer a velocidade média. Então, ΔS em 400. Fazendo o intervalo de tempo 16 menos 8, vai dar 8. Então, qual é a velocidade média? Quando eu dividir 400 por 8, a velocidade média desse carro para sair de São Paulo até Curitiba foi de 500 km por hora. Aí a gente vai para alguns exemplos do nosso livro didático. O livro que eu estou usando é o livro Física Aula por Aula, né, volume 1, né, para o primeiro ano. Temos aqui. Em algumas cidades brasileiras, implementou-se a construção de ciclovia para disciplinar o trânsito, diminuir a poluição, aumentar a segurança e estimular a prática do ciclismo. Em uma delas, técnicos passaram a estudar a velocidade com a qual os ciclistas se deslocam. Vamos considerar as notações feitas aleatoriamente e utilizá-las como exemplo. Olhando para a figura aqui, temos um homem numa bicicleta e aqui temos uma mulher nesse transporte. Vamos lá. Em um trecho retilíneo da ciclovia, no instante, tempo igual a 0 segundo. Dois ciclistas. Um homem e uma mulher. É para você considerar dois ciclistas. Passam pela mesma posição com velocidade constante. Aí ele dá a velocidade da mulher, que é de 8 metros por segundo, e dá a velocidade do homem, 6 metros por segundo, considerando que ambos se deslocam na mesma direção e no mesmo sentido. Determine a distância que os separa após 8 segundos. A primeira coisa aqui é encontrar o espaço de cada um usando a equaçãozinha da velocidade média. Então, vamos lá. O tempo foi 8 segundos. Então, se eu aplicar a velocidade média para a equaçãozinha para a mulher e para o homem, nós encontramos a distância. Primeiro, vamos calcular aqui a variação do espaço que a mulher percorreu. ΔS é igual a velocidade vezes o tempo. A velocidade da mulher foi de 8 metros por segundo. E o intervalo de tempo foi igual para ambos, 8 segundos. Então, quando eu multiplicar 8 vezes 8, o espaço percorrido pela mulher foi de 64 metros. E para o homem, a velocidade do homem foi 6 metros por segundo. O tempo é 8. Então, quando eu multiplicar aqui, ó, ΔS, que é o espaço do homem, igual a velocidade vezes o tempo. Quando eu multiplico 6 vezes 8, o espaço do homem foi de 48 metros. Por quê? Porque a velocidade da mulher foi maior. Por isso que a mulher percorreu maior espaço, por conta da velocidade. Olha, aqui, ó, o homem manteve a velocidade dele de 6 segundos, de 6 metros por segundo. A mulher foi 8, por isso que o espaço dela foi maior, porque a velocidade foi maior. Aí, para mim saber qual foi a distância percorrida, a distância que eu os separa após 8 segundos. Após 8 segundos, qual é a distância que está separando o homem da mulher? Pronto, aí a gente faz a diferença. A distância percorrida vai ser igual o espaço percorrido pela mulher menos o espaço percorrido pelo homem. O espaço percorrido pela mulher foi de 64, o homem 48. Quando eu fizer a subtração, a diferença é 16 metros, ou seja, ela está 16 metros à frente do homem. Continuando, mais um exemplo. Considere a mesma situação do exercício anterior. Em um trecho retilíneo da ciclovia, as posições ocupadas por outro casal de ciclistas foram representadas pelas equações horárias. Ele já dá aqui as equações horárias, tanto para o homem quanto para a mulher. Aqui o desenho a gente vai usar pelo desenho. Aí ele dá aqui a equação horária da mulher, 40 mais 8t, onde esse 40 é o espaço inicial que a mulher se encontra. E o 8 é a velocidade que a mulher mantém, vezes o tempo. Para o homem, ele deu a equação horária.
S igual a 50 mais 4 vezes T. Esse 50 aqui é o espaço inicial em que o homem se encontra. E esse 4 é a velocidade que o homem manteve para realizar o seu percurso. Pronto, ele deu a equação horária da mulher e do homem, descritas em relação à mesma origem e ao mesmo tempo instante inicial, sabendo que a unidade de medida das posições é o metro e a do tempo é o segundo. Aí vem duas alternativas. Alternativa A: qual a posição ocupada pelo homem e pela mulher no intervalo de tempo aqui, no instante t igual a 0. Ele quer saber qual foi o espaço do homem e da mulher quando o tempo for 0. Né? Então, o que a gente faz? Primeiro, a gente pega a equação da mulher e substitui o tempo que vale 0. Aonde eu tinha o tempo, troquei pelo 0. 8 vezes 0 dá 0. 40 mais 0, 40. Então, a posição da mulher é 40. Nem precisava nem sequer fazer cálculo, né? Só pela análise a gente já dá para entender que 0, quando multiplica por 0, é 0. Né? Do homem, 4 vezes 0 dá 0. 0 mais 50, 50. Pronto. Aí ele quer que você calcule a distância entre eles, nesse instante. É só fazer a diferença. A posição entre o homem e a mulher. 50 menos 40, 10 metros. Então, a distância percorrida aqui, né, do homem em relação à mulher, é de 50 metros a mais. Ou seja, o homem está 10 metros à frente da mulher. Na B, é possível ocorrer o encontro deles? Sim, mas para isso vai depender da velocidade. Caso seja possível, em que instante isso acontece? Ele quer saber qual é o tempo em que vai ocorrer o encontro deles. Primeiro, vamos verificar se é o homem ou se é a mulher que tem maior velocidade. Vamos lá na equação. Aqui, na equação da mulher, a gente percebe que a velocidade é 8. E na equação do homem, percebemos que a velocidade é 4. Então, sim, pode acontecer, né, o encontro. Por quê? Porque a velocidade da mulher é o dobro da velocidade do homem. Vai chegar um certo tempo que ela vai alcançar. Então, vamos lá. Então, se a mulher, ela parte da posição inicial 40 metros, tá aqui, e o homem da posição inicial 50 metros, ambos se deslocam no mesmo sentido, dá para perceber, né? Mesmo sentido, mesma direção. Então, é possível sim o encontro. Pois a mulher, mesmo estando atrás, ela tem maior velocidade que a do homem. Então, o encontro se dará quando eles ocuparem a mesma posição, ou seja, a gente precisa igualar as equações. Eu igualo as equações para saber o tempo. Então, o espaço da mulher é igual ao espaço do homem. Quem é a equação da mulher? A gente viu aqui, né? Quem é o espaço da mulher? A equação 40 mais 8t. Vamos lá, a gente substitui. Né? Não igualei as equações, espaço da mulher igual ao espaço do homem. Então, quem é a equação da mulher? 40 mais 8t. Igual. Quem é a equação do homem? 50 mais 4t. Eu vou juntar tempo com tempo, independente com independente. Então, eu vou ficar aqui primeiro. Eu vou trazer esse 4t para o primeiro membro. Ele está aqui positivo, ele volta negativo. Então, 8 menos 4 deu 4t. E vou pegar esse 40 aqui e vou trazer para o segundo membro. Ele está positivo, ele vem negativo. Então, 50 menos 40, por isso que deu 10. Quem está multiplicando passa a dividir. Então, 4 dividido por 10 dá 2,5. 2,5 segundos. Ou seja, após 2,5 segundos, a mulher conseguirá ocupar a mesma posição que o homem. E isso, gente, só acontece porque a velocidade dela era maior. O reencontro acontece porque a velocidade dela é maior, foi maior. Aí vamos lá aqui. Tem aqui os exemplos da página 43, que eu vou pedir para vocês fazerem, né? Vou explicar. Olha. Um ponto material se movimenta sobre uma trajetória retilínea.
E as diferentes posições ocupadas por ele sobre essa trajetória são dadas pela equação. Ele já deu a equação. Espaço final igual a 20 menos 2t. Vamos entender. O 20 vai ser a minha posição inicial. O menos 2 é a minha velocidade. Tá? Então, de acordo com essas informações, determine. Ele quer que você determine a posição do ponto material no instante 5 segundos. Ou seja, ele quer o espaço final quando o tempo for 5 segundos. Então, eu vou pegar a equação, vou substituir o tempo para encontrar o espaço. Primeiro, eu multiplico. 2 vezes 5, 10. 20 menos 10, por isso que eu vou ter uma posição final de 10. Quero que vocês resolvam, viu, galera? Na B, o deslocamento do ponto material entre os instantes 2 segundos e 6 segundos. Vocês vão fazer 2 cálculos aqui. Vocês vão substituir o 2 segundos na equação para saber o espaço. Vão substituir os 6 segundos na equação para saber o espaço. Depois faz a diferença dos espaços para saber a resposta. Certo? Vocês vão encontrar um tempo, um espaço, quando o tempo for 2, né? No caso aqui vai ser quanto? 20 menos. E quanto é o tempo? Quando o tempo for 2. 2 vezes 2, 4. 20 menos 4 vai dar 16. Então, quando o tempo for 6 segundos, qual vai ser o espaço? Substitui, vamos lá. 20 menos 2 vezes. O tempo agora é quanto? 6. 2 vezes 6, 12. Então, 20 menos 12 dá 8. Aí faz a diferença. Aí vocês encontram quem é o deslocamento, tá? A diferença dos resultados. Na C, o instante em que o ponto material passa pela origem. Ou seja, ele quer saber qual foi o tempo que ele gastou para passar pela origem. Então, se ele vai passar pela origem, o espaço final agora vai ser quanto? 0. Você encontra o tempo. Vai ficar 0 igual a 20 menos 2t. 2t igual a 20. Quem está multiplicando passa dividindo. A próxima questão. Uma gota de água cai verticalmente no interior de um beque que contém óleo, conforme representação a seguir. Analisando a tabela que relaciona os espaços e os correspondentes instantes desse movimento, escreva a função horária dos espaços para o movimento da gota. Pronto, ele quer que você monte a equação horária olhando para a tabela. Montar a equação. Gente, para montar a equação, nós só precisamos de 2 detalhes. O espaço inicial e a velocidade. O espaço final, ele fica em função do tempo. Então, primeiro aqui, olhando para a tabela, eu já sei quem é o espaço inicial. 0. O espaço final é quem? 6. Mas eu não vou substituir o 6 aqui no S. Não. Eu vou pegar o espaço inicial e o final para encontrar a velocidade. Então, quando o espaço inicial for 0, o tempo inicial é 0. Quando o tempo final for 6, quando o espaço final for 6, o tempo final é 3. Então, encontre logo a velocidade usando a regrazinha da velocidade média. ΔS sobre ΔT. Então, V vai ser igual a quem? 6 menos 0 sobre 3 menos 0. 6 menos 0 é 6, 3 menos 0 é 3. Então, 6 dividido por 3 dá 2. Pronto, já sabe que é a velocidade. Agora é só substituir na equação. S vai ser igual. Quem é o espaço inicial? 0. Quem é a velocidade? 2. Aí você monta a equação. Na questão 3, você tem 2 carros, A e B. Move-se numa estrada retilínea com velocidade. Aí ele dá a velocidade do carro A e a velocidade do carro B. A velocidade do carro A é 20 metros por segundo. E a velocidade do carro B é 18 metros por segundo. Ou seja, olhando e comparando já, a gente percebe que o carro A ele tem maior velocidade que o carro B. Então, o que está acontecendo aqui? O carro A está inicialmente 500 metros atrás do B. Então, se ele está atrás do B, isso quer dizer que o espaço que o carro B ocupa é de quantos metros? 500 metros. E o espaço que o carro A ocupa é 0, porque ele está 500 metros atrás de B, então é 0.
Então, qual foi o tempo que o carro A levará para alcançar o carro B? Primeira coisa, monte a equação. S igual, carro A, 0, né? O espaço inicial do carro A vai ser 0, mais 20t. A equação do carro B, S igual a quanto? 500 mais 18t. Aí vocês igualam as duas equações, né? O espaço de A do carro A igual ao espaço do carro B, igual, aí vocês encontram o tempo. Na questão 5, ó, uma pessoa exercita-se em uma esteira rolante horizontal manual. Ela andou 20 minutos com velocidade constante de 5,4 km por hora e consumiu 200 quilocalorias. Primeiro, gente, ela andou quantos minutos? 20 minutos. E a velocidade permaneceu constante em quanto? 5,4 km por hora. O que a pergunta quer? Qual a distância percorrida por essa pessoa se estivesse correndo na rua? Gente, ele quer resposta em metro. Então, primeira coisa, precisa transformar essa velocidade em metro. Como é que eu tiro de quilômetro por hora para metros por segundo? Eu vou dividir por 3,6, tá? Como é que eu vou transformar 20 minutos em segundo? Multiplico por 60. Por quê? Cada minuto tem 1 segundo, né? Cada minuto tem 60 segundos, perdão. Então, eu multiplico por 60. 20 vezes 60, aí eu encontro o tempo em segundo. Aí eu vou fazer o que, gente? Vou multiplicar. E no que é a distância percorrida, ΔS aqui. ΔS vai ser igual a V vezes ΔT. Então, vai ficar V vezes T. Vocês multiplicam após ter a transformação. Lembre-se que isso aqui eu preciso transformar em metros por segundo. Então, eu tenho que dividir primeiro isso aqui por 3,6. Isso aqui eu multiplico primeiro por 60 para transformar em segundo. Eu vou multiplicar depois, após a transformação, a velocidade vezes o tempo, para achar o quê? Então, tá essa distância percorrida. Aí vem a pergunta, na B, qual o seu deslocamento em relação ao solo? 0. Ele não está se deslocando no solo, e sim na esteira, então é 0. Né? Não existe deslocamento em relação ao solo, somente em relação à esteira. E para finalizar aqui, na questão 6, né, nós temos 2 cachorros, T e R, desloca-se em sentidos opostos. Observe a figura e responda. Nós temos aqui ó, o cachorro T, aí ele já dá entre parênteses a equação do cachorro T. 2 é a velocidade dele, 2 é o espaço inicial dele, e 1 é a velocidade. Aqui, e outro, ele está seguindo a trajetória, o cachorro T, tá vendo? Por isso que eu tenho velocidade positiva. Aí aqui, o cachorro R, ele não mudou a equação, mas vocês vão montar. Veja que o espaço inicial dele aqui é 5 e ele está contra a trajetória. Ele está dizendo que a velocidade é 1. Só que ele está contra a trajetória. Então, a velocidade dele aqui vai ser negativa. Vai ser S igual a 5 menos 1t. Aí ele quer que você diga aqui a velocidade de t e sua posição inicial. É só olhar para a equação. A posição inicial dele é quanto? 2 e a velocidade é 1. Aí pede para você classificar o movimento aqui na B de ambos cachorros. Qual é o movimento do cachorro T? Se ele está a favor da trajetória, a velocidade é positiva, então o movimento é progressivo. Já o R está contra a trajetória, ele tem velocidade negativa, então o movimento é retrógrado. Na C, ele pede para você montar a equação do cachorro R. Pronto. Já dá para montar, sabendo que o espaço inicial dele é 5 e a velocidade é menos 1, porque ele está contra a trajetória. E ele pede na D, sabendo que os cachorros se encontrarão numa posição de 3,5 metros. Calcula o intervalo, o instante de encontro. É só igualar as equações. Você vai igualar a equação de cachorro T igual à equação do cachorro R. Igual as equações e vocês encontram o tempo. Pronto, galera. É só isso, né, que eu tinha a passar para vocês. Espero que vocês consigam resolver as questões, tá? Aqui embaixo eu vou deixar algumas orientações para vocês. Então, até a nossa próxima videoaula.